Gravar aqui, gravando. Muito bem. Então, nessa sessão, André Ponsoni apresentará e defenderá sua tese intitulada Avaliação Neuropsicológica no Transtorno Depressivo Maior e Transtorno Bipolar. Aplicações, relação com desfechos de funcionalidade e tomar de decisão, com o objetivo de satisfazer o último requisito para obtenção do grau de doutor em psicologia. A avaliação estará ao encargo do orientador, que sou eu, Christian Christensen, e co-orientadora, a professora doutora Rochelle Paz Fonseca, da UFMG, que vai se juntar a nós em seguida, e os membros da comissão de avaliação, o professor doutor Antônio Teixeira, do IEP Santa Casa de Belo Horizonte, da professora doutora Renata Cocan, do HMV Hospital Moinhos de Vento, e o professor doutor Flávio Miman Chances, da Univates e UFSPA. Então, o André, os colegas já receberam a tese, né? Já fizemos pareceres, aqui tentando a Renata. Então, aí o André vai ter então, a oportunidade agora de apresentar um resumo aqui dos últimos 4 anos da vida, né, André? Para os colegas aqui da banca. Boa noite, Renata. Tudo E bem? tudo bom. Então, André, eu já deixei como co-anfitrião, né? Pedi que todos nós possamos manter o microfone fechado agora durante a apresentação e depois a gente passa para a arguição. Então, tá, André, tudo contigo. Então, boa noite a todos. Meu nome é André Ponzoni e hoje vou apresentar minha tese intitulada Avaliação Neuropsicológica no Transtorno Depressivo Maior e Transtorno Bipolar, Aplicações, Relação com Desfecho de Funcionalidade e Tomada de Decisão. Eu fui orientado pelo professor Dr. Christian H. Christensen e orientado pela professora doutora Rochelle Paz Fonseca. Antes de iniciar, eu gostaria também de agradecer tanto a participação quanto também as contribuições dos membros da banca. A presente tese faz parte de um projeto guarda-chuva intitulado Interface entre Neuropsicologia e Psicopatologia, em busca de perfis clínicos de processamento de funções executivas na depressão e no transtorno bipolar, sendo o objetivo geral da tese investigar variáveis individuais e clínicas relacionadas a diferentes perfis de tomada de decisão, se desfechos funcionais podem ser explicados por alterações na tomada de decisão, além de identificar aplicações e tendências da avaliação neuropsicológica no transtorno bipolar. Presente tese. Então, tem 3 estudos, sendo uma revisão da literatura e outros 2 estudos empíricos. Então, prejuízos cognitivos, eles são características marcantes, tanto nos subtipos de transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, quanto também no transtorno depressivo maior. Então, é possível observar alterações no funcionamento cognitivo logo no início do transtorno, em alguns casos até mesmo antes do transtorno se manifestar, quando o indivíduo está sintomático, e também algumas pessoas, elas chegam a apresentar alterações cognitivas de diferentes intensidades e graus, mesmo assintomáticas. Ou seja, nós temos algumas pesquisas que indicam que 30 a 60% das pessoas, por exemplo, com transtorno bipolar, elas apresentam um grau de alteração cognitiva mesmo em remissão de sintomas. A relevância do estudo do funcionamento cognitivo nos transtornos de humor, ela ocorre muito frente a diversas limitações que são observadas atualmente no manejo, diagnóstico, também prevenção desses quadros. Então, por exemplo, alguns pacientes, eles seguem apresentando prejuízo na capacidade funcional, mesmo em remissão de sintomas. Nós temos eficácia limitada também de intervenções psicoterápicas e psicofarmacológicas, dificuldades, por vezes, para diagnosticar corretamente um quadro ou prevenir, dificuldades em lidar com desfechos clínicos, como, por exemplo, questão de ocorrência de novos episódios de humor após atingir a remissão de sintomas, ou dificuldades em relação à adesão ao tratamento, de vários outros. Nenhuma dificuldade para conseguir identificar fatores de prognóstico, sejam positivos ou negativos, o que, por sua vez, pode também auxiliar a indicação de tratamentos, enfim, auxiliar no manejo, e várias outras limitações. Historicamente, muito da forma como se compreendeu e tratou os transtornos de humor foi mais influenciada pela compreensão de alterações emocionais e de afeto.
com a cognição ficando meio que em segundo plano. Frente a essas limitações que são observadas, começa a se considerar, então, a possível contribuição de outras áreas de estudo, de modo a poder atender essas dificuldades. Nesse sentido, a neuropsicologia ela ganha destaque justamente pela possíveis contribuições que ela pode gerar tanto na compreensão quanto no tratamento desses quadros. A partir disso, centenas de estudos são realizados, justamente nas últimas décadas, e esses estudos eles têm diferentes ênfases ou objetivos, ou, mais especificamente, eles podem se encontrar em diferentes áreas de interesse dentro da avaliação neuropsicológica nos transtornos de humor. Então, por exemplo, uma área envolve estudos que investigaram a relação entre fatores individuais ou clínicos e o desempenho cognitivo, sendo esses podendo ser divididos entre aqueles estudos que investigaram esses fatores como possíveis moderadores do desempenho cognitivo. Por exemplo, será que uma pessoa que tem maior escolaridade, ela pode estar menos propensa a apresentar prejuízos cognitivos, ou, digamos, atenuar a questão do grau de disfunção cognitiva observada? Ou, por exemplo, será que a pessoa tem mais episódios de humor, ou, enfim, ter menos hábitos de estimulação cognitiva pode também influenciar para ela ter pior desempenho cognitivo em relação a outra pessoa que tem o mesmo quadro? Outro fator também que envolve a relação entre fatores individuais ou clínicos é justamente estudos que buscaram investigar as consequências de prejuízos cognitivos na vida de uma pessoa. Por exemplo, será que uma pessoa que tem mais prejuízos cognitivos, ela pode ter uma maior tendência a apresentar novos episódios de humor? Outras áreas de estudo envolvem, por exemplo, comparar transtorno bipolar, ou transtorno depressivo maior e outros transtornos, ou seja, comparar o perfil cognitivo deles, entre eles, intervenções desenvolvidas para avaliar a melhora do desempenho cognitivo, entre várias outras áreas. Gostaria de destacar que nós temos limitações atuais em todas as áreas de interesse, na avaliação neuropsicológica dos transtornos de humor, e a presente tese, ela busca abordar, ou, digamos, com maior ênfase, justamente nessas duas áreas, que envolveria, então, a comparar perfis cognitivos, ou seja, comparar o perfil cognitivo de indivíduos com transtorno bipolar e também de indivíduos com transtorno depressivo maior, e investigar as relações entre fatores individuais ou clínicos com cognição, tanto de modo a identificar potenciais moderadores do desempenho cognitivo, foi justamente abordado no estudo 3, como também verificar as consequências de prejuízos cognitivos em desfechos clínicos, que foi abordado no estudo 2. Além disso, nós buscamos também desenvolver um material no qual pudéssemos abordar todas as áreas de aplicação da avaliação neuropsicológica, nesse caso com ênfase no transtorno bipolar, de modo a, digamos, indicar também possíveis tendências nessas áreas, e gerar, digamos, novas perguntas de pesquisa. E isso foi obtido através do estudo 1. Então, conforme discutido, o maior interesse pela avaliação neuropsicológica no TD, ele também gerou uma intersecção entre a neuropsicologia e outras áreas de estudo. Então, nós temos cada vez mais pessoas de outras áreas, como psiquiatras, psicoterapeutas, pedagogos, enfim, entre outras áreas, mais interessados tanto quanto à aplicação clínica da avaliação neuropsicológica, da avaliação da cognição, no TD, quanto também para fins de pesquisa. No entanto, nós não temos atualmente um material que aborde todas essas categorias de interesse na avaliação cognitiva no TB, o que pode ser útil tanto para familiarizar pessoas que têm pouco conhecimento na área, como também para pessoas que já têm mais conhecimento, maior experiência, indicar tendências de pesquisa ou novos insights, sendo justamente essas as principais contribuições desse estudo à literatura, além de ser a primeira revisão de escopo com esse objetivo. Mais especificamente, o objetivo geral foi de caracterizar as categorias de interesse na avaliação neuropsicológica, conforme a compreensão dos objetivos das pesquisas identificadas em bases de dados, sendo os objetivos específicos identificar o número de estudos por categoria, seu ano de publicação, número de publicações por década, e também identificar quantos estudos com avaliação longitudinal que investigaram componentes cognitivos quentes foram realizados. Sendo as nossas hipóteses que, em maior quantidade, seriam observados estudos acerca de fatores associados a um pior ou melhor desempenho, e menos estudos realizados com o objetivo de verificar a cognição como preditor de desempenho.
Outras categorias incluiriam intervenção a déficits cognitivos e a comparação do funcionamento cognitivo entre TB e outros quadros. Então, a revisão do escopo teve os seguintes critérios de inclusão e exclusão, envolvendo, então, a avaliação do funcionamento cognitivo do TB, participantes humanos, adultos, seja que tivessem mais de 18 anos, um desenho de pesquisa quantitativa e os estudos publicados em inglês com revisão por pares. Estratégias de busca envolveram as bases de dados PubMed e PsycInfo, com limitação entre os anos de 1980 e 2023. As categorias de interesse foram definidas da seguinte forma. Em um primeiro momento, os autores identificou, digamos, a característica geral do objetivo de cada um dos artigos, conforme a leitura do resumo de cada artigo. Se várias pesquisas tinham, então, um objetivo em comum, era criada uma categoria conforme sugestões dos coautores. E, nas categorias com número expressivo de variáveis, foram criadas subcategorias, seguindo o mesmo processo de criação para as categorias. Nesse sentido, os resultados, conforme busca inicialmente nas bases de dados, exclusão dos artigos duplicados e filtragem, foram incluídos, então, 1.153 artigos. E foram identificadas 7 categorias, ou grandes categorias de interesse, na avaliação neuropsicológica do TB. Uma delas é características individuais e clínicas relacionadas ao desempenho cognitivo, que é justamente essa que eu acabei de explicar. Outra, comparação entre TB e outros transtornos, que envolveu estudos que avaliaram numa mesma amostra o transtorno bipolar e outro quadro. A interação entre processos cognitivos, que envolveu estudos cujo objetivo principal foi de comparar, ou, digamos, verificar uma relação entre diferentes funções cognitivas, ou como uma função poderia impactar em outra. Por exemplo, como funções executivas poderiam impactar no desempenho de memória episódica, ou poderiam impactar em medidas de cognição quente, como teoria da mente, enfim, entre outros. Demais categorias envolveram estudos que investigaram a prevalência de déficits, estudos cujo objetivo principal foi avaliar o perfil cognitivo de uma pessoa com transtorno bipolar e o seu familiar saudável, estudos psicométricos, no sentido de estudos que investigaram, digamos, critérios de validade dos instrumentos utilizados para avaliar a cognição do transtorno bipolar, e, por fim, também estudos cujo objetivo principal foi verificar as intervenções, a eficácia de intervenções direcionadas à melhora do desempenho cognitivo. Eu gostaria de destacar que nós fizemos uma análise detalhada de cada variável, digamos, característica de cada uma dessas categorias, mas, em função do tempo, não vai dar para entrar, não vai dar para detalhar todas. Por exemplo, na comparação entre TB e outros transtornos, nós identificamos todos os transtornos que foram comparados, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de personalidade borderline, antissocial, TDAH, enfim. Listamos quantos estudos que investigaram cada transtorno e também a disposição ao longo dos anos. Isso nós fizemos, então, para cada uma das categorias, conforme as características específicas de cada uma. Quanto às publicações ao longo dos anos, podemos observar que entre 1980 e 1990, poucos estudos foram realizados, sendo a maioria envolvendo avaliação de fatores individuais e clínicos, e também avaliação de TB e outros transtornos. É a partir dos anos 2000 que nós temos um boom de publicações, com muito mais estudos sendo realizados, inclusive em todas as áreas, sendo observado, então, de 2000 até a presente década, um aumento constante do número de estudos. Além disso, é interessante considerar que as intervenções, elas acabaram surgindo apenas ali na década de 2000, mais especificamente em 2004, foi o primeiro estudo, esse enfoque, e que ao longo dos próximos anos ela vai aumentando de quantidade, até que em 2020 ela está próxima de ser, digamos, um dos tópicos mais pesquisados, atrás de fatores individuais e clínicos e outros transtornos. Em relação aos estudos longitudinais e que avaliaram o domínio quente de cognição, a gente pode observar que teve um aumento de estudos com esse desenho de pesquisa na última década, principalmente ali desde 2010. Isso em todas as categorias, com exceção de estudos psicométricos, os quais nós não identificamos um aumento considerável de estudos que buscaram validar medidas quentes de cognição. Então, dentre os principais achados dessa revisão, nós podemos destacar a questão de que maior representação de fatores individuais e clínicos reflete justamente um maior interesse na compreensão e origem das alterações cognitivas do TB,
e também, em menor grau, as consequências desses prejuízos cognitivos. Junto a isso, também, ali, a maior quantidade de estudos relacionados à questão de interação entre processos também reflete esse interesse por compreender justamente o que pode afetar ou influenciar o desempenho cognitivo, nesse sentido, indo além, indo além simplesmente da compreensão de prejuízos. Outro ponto também é que, em relação aos fatores individuais e clínicos, nós podemos observar, então, o aumento dos estudos longitudinais na última década, que justamente pode ser um indicativo de uma busca de maior validade dos achados, visto justamente considerando que um desenho longitudinal é mais robusto, justamente permite estabelecer uma relação causal. Outro ponto é que foi possível observar um aumento constante de estudos ao longo das décadas. E isso nós consideramos uma hipótese de um ciclo de retroalimentação. Ou seja, na medida em que novos estudos são realizados, é possível obter novos resultados de pesquisa, novos achados e também limitações, as quais, por sua vez, elas acabam gerando novas perguntas de pesquisa, gerando, então, novos estudos, que geram mais achados e mais limitações, e vai expandindo a área. Tanto no sentido de compreender fatores individuais e clínicos, como também em todas as outras áreas identificadas. Outro ponto é justamente que a avaliação de componentes frios foi muito mais considerada em relação aos componentes quentes. Estamos chegando a meio que uma exaustão da avaliação desses processos. Então, o que dá para observar é que justamente tem um maior foco nos últimos anos em pesquisa sobre funções cognitivas quentes. Também, formas alternativas de avaliar as funções frias, conforme mais pesquisas longitudinais sobre avaliação de funções frias. E também, novos instrumentos vão sendo desenvolvidos que passam, aqui no caso, alguns passam a considerar a interação entre processos cognitivos, ou seja, a outra categoria, influenciando ali na parte de estudos psicométricos. E esse foi um ponto muito interessante também, que foi possível observar como todas as categorias, elas meio que estão relacionadas entre si, né? Uma, então, influenciando na outra para que novos estudos sejam desenvolvidos e assim a área ela acabe avançando cientificamente. Dentre as limitações do estudo, destaca-se que apenas um dos autores envolveu-se inicialmente no processo de criação de categorias, a possível limitação de artigos disponíveis por categoria frente aos termos utilizados, também que uma das bases de dados foi filtrada por apenas um dos autores. Os estudos empíricos, que são os estudos 2 e 3, o foco foi a avaliação de processos cognitivos, no caso relacionados à tomada de decisão. A tomada de decisão, ela implica a capacidade que uma pessoa tem para escolher uma entre diferentes alternativas sobre como ela vai agir em uma determinada situação, isso considerando assim, aspectos ou desfechos positivos e negativos. Diferentes teorias foram desenvolvidas para explicar a tomada de decisão, né? Sendo uma dessas a teoria do conflito, que busca compreender como indivíduos agem diante de situações de estresse, nas quais há 4 subescalas que indicam, digamos, diferentes perfis ou estilos de tomada de decisão diante dessas situações. A vigilância, digamos, seria a única subescala de uma tomada de decisão mais adaptativa, com as demais envolvendo formas mais desadaptativas de tomada de decisão. Ela pode ser avaliada através da escala Melbourne, de tomada de decisão, que é uma escala, um questionário auto-aplicável. Outra teoria é a hipótese do marcador somático, que busca incluir a influência de processos de processamento emocional na tomada de decisão. Ou seja, diante de situações de certeza, né, processos emocionais estarem envolvidos, conforme a pessoa vai se portar ou vai reagir diante de situações que possam causar punição ou reforço. Ela pode ser avaliada através do Iowa Argument Test, que é o IGT, que é uma medida ecológica de tomada de decisão. Quanto a algumas limitações que são observadas atualmente na questão do estudo da tomada de decisão, TB1, TB2 e TDM, a gente pode destacar que não é claro quais fatores individuais ou clínicos afetam esse processo, e também a limitação de estudos que avaliaram a tomada de decisão como preditor de impacto funcional. Nesse sentido, é interessante considerar que a cognição é um dos principais preditores de impacto funcional dos transtornos de humor. E, em função disso, e muito também devido ao impacto que justamente prejuízos da funcionalidade podem ter na vida de uma pessoa, intervenções começaram a ser desenvolvidas com ênfase na melhora da cognição, de modo a também a melhorar a funcionalidade.
O problema é que essas intervenções, elas têm algumas limitações, não tendo consenso acerca da eficácia delas, por exemplo, para alguns indivíduos. Nesse sentido, eu pesquisar sobre funções até então pouco avaliadas, e sim, no caso, identificar realmente que tem uma relação entre elas e impacto funcional, pode ser interessante até para, talvez, melhorar a eficácia dessas intervenções. Então, entre as contribuições desses estudos da literatura, destaca-se justamente a que envolve a avaliação de duas teorias e métodos de avaliação. No nosso conhecimento, essas são as únicas pesquisas que investigaram em uma amostra com indivíduos com TB1, TB2 e TDM, tanto a capacidade da tomada de decisão em prever desfechos funcionais, como também da avaliação de variáveis individuais e clínicas através de uma análise de clusters, que pode auxiliar na identificação de potenciais alvos de interesse, no tratamento do impacto funcional, e também auxiliar na compreensão da heterogeneidade cognitiva desses quadros. O estudo 2, o objetivo foi verificar justamente se a assertividade em tomada de decisão explica desfechos de funcionalidade, seus grupos clínicos, mais especificamente em atividades com demanda cognitiva, de locomoção, trabalho doméstico ou trabalho domésticas e relacionamentos sociais. Sendo nossas hipóteses de que prejuízo em ambas medidas de tomada de decisão seriam associados a maior impacto funcional, sendo observadas alterações mais significativas no TB, seguido por aqueles com TDM. Foi realizado um estudo comparativo, transversal e correlacional, conforme uma avaliação clínica e neuropsicológica de pessoas com TDM, TB1, TB2 e controles, os quais os controles envolveram indivíduos sem um transtorno de humor, e foram encaminhados através de um hospital psiquiátrico regional, serviço de pesquisa e atendimento universitário, e também por consultório particular. A amostra, então, envolveu os seguintes critérios de inclusão e exclusão, nas quais nós chegamos a 205 participantes, divididos entre 46 TDM, 31 TB1, 39 TB2 e 89 controles. Foi utilizado um questionário sociocultural e de aspectos de saúde para identificar variáveis clínicas, a escala de avaliação de incapacidades da Organização Mundial da Saúde, ou ODAS 2.0, para verificar a funcionalidade, a escala Hamilton para avaliar a depressão, e a escala Young para avaliar sintomas de hipomania ou mania, com a avaliação da tomada de decisão envolvendo o MDMQ e o IGT, cálculo do score total. Foi realizada uma anuia nova, posteriormente teste com Ferroni, para verificar as variáveis individuais e clínicas, e a relação entre tomada de decisão e os scores no ODAS foi obtida através de correlação de Spearman, e aquelas que tivessem correlação significativas foram então incluídas em um modelo de regressão stepwise. Entre os nossos resultados, é possível observar que os grupos se diferenciaram significativamente em todas as variáveis individuais e clínicas avaliadas, e mais especificamente a capacidade da tomada de decisão em prever impacto funcional, nós chegamos aos seguintes resultados. No TB1, o IGT foi capaz de prever então, dificuldades no autocuidado. TB2, a subescala de procrastinação, o MDMQ, foi capaz de prever dificuldades no desempenho de atividades com demanda cognitiva, de locomoção autocuidado. E no IGT, quanto a relacionamentos interpessoais e atividades domésticas ou de trabalho. No TDM, a subescala de procrastinação foi relacionada à dificuldade no desempenho de atividades com demandas de relacionamentos interpessoais, ao passo que nos controles foi identificado um modelo que envolveu vigilância e procrastinação para explicar a questão do desempenho de atividades com demanda cognitiva e a procrastinação em atividades domésticas ou de trabalho. Então, dentre os principais achados do presente estudo, nós destacamos justamente que a questão de como o IGT, o melhor desempenho do IGT, foi associado justamente a mais prejuízo, o que gera alguns questionamentos acerca da validade ou aplicabilidade clínica do IGT. Isso é corroborado, em parte, a considerar as críticas sobre a validade ecológica do teste e também a falta de consenso sobre a relação entre desempenho do IGT e funcionalidade nos transtornos de humor. Outros aspectos envolvem que um perfil similar de dificuldades relacionadas à procrastinação no TB2 e TDM, também que a medida adaptativa de tomada de decisão, que é a vigilância, ela foi capaz de prever desfechos funcionais apenas no grupo sem transtornos de humor, que pode indicar uma possível tendência de pessoas
Sim, esse quadro, agirem de forma não enviesada e mais racional, frente a tarefas que têm uma demanda cognitiva, como, por exemplo, se concentrar em algo durante 10 minutos, enfim. E talvez não seja tanto o caso questões relacionadas a indivíduos com transtornos de humor. Limitações destaque-se que não foi controlado, efeito de algumas variáveis que podem influenciar no desempenho cognitivo, tamanho limitado da amostra, e também que a funcionalidade foi avaliada através de instrumentos de autorrelato, sendo medidas mais subjetivas. O estudo 3, o objetivo foi verificar a influência de fatores individuais e clínicos na tomada de decisão de indivíduos com TDM, TP1, TP2 e o controle, sendo esses fatores individuais e clínicos a idade, escolaridade, hábitos de leitura e escrita, que é uma medida para verificar nível de estimulação cognitiva diária, e também sintomas depressivos. As nossas hipóteses é que seriam identificados clusters com melhor desempenho na tomada de decisão associados a maior escolaridade e hábitos de leitura e escrita, assim como menos sintomas depressivos. Além disso, nós consideramos que seriam distribuídas pessoas do grupo controle, mais nos clusters com melhor tomada de decisão, sendo esses representados em menor grau pelos grupos clínicos. Os procedimentos e instrumentos, eles foram os mesmos do estudo 2, com mudança apenas na análise de dados e também não foram considerados a avaliação da funcionalidade. Análise de dados, envolveu o uso de teste One-Way-9 e teste Conferroni, tanto para comparar os grupos clínicos e posteriormente os clusters. A identificação de padrões de estrutura dos dados foi realizada através de análise de clusters hierárquica, e o desempenho nas subescalas da MDMQ e IGT foi analisado através de ANCOVA, controlando justamente para as variáveis com diferença significativa dos clusters. Entre os nossos resultados, então, mais especificamente, é possível identificar que o grupo com TB1 foi composto de indivíduos mais velhos, com menos escolaridade e também menos hábito de leitura e escrita. Além disso, os grupos com TB1 e TB2, eles, digamos, a intensidade dos sintomas depressivos caracterizariam um episódio depressivo maior de intensidade leve, ao passo que no TDM se encontrava, digamos, no limiar, né, entre sintomas subclínicos e um episódio depressivo de intensidade leve. Aqui está à disposição, tá, dos grupos clínicos por cluster. Então, foram obtidos 4 clusters, no qual, no primeiro cluster, a distribuição foi similar entre os grupos. No segundo, foi composto muito mais por pessoas com TB1, sendo similar em relação aos demais grupos. No terceiro, foi um pouco maior de indivíduos controle, mas também equilibrado. E no cluster 4, foi composto muito mais por indivíduos controle, seguidos então por TDM, TB2 e pouco representados por pessoas com TB1. Em relação, então, ao desempenho de tomada de decisão para o cluster, vou explicar um pouquinho melhor esses resultados aqui, tá? Antes de entrar neles. Assim, ó, os resultados verdes implicariam um melhor desempenho, os vermelhos, então, um pior desempenho, e o amarelo, um desempenho na média. Nas subescalas do MDMQ, a vigilância ali, o VIGE, tá? É a única com score alto que representa justamente um melhor desempenho. Então, conforme nós podemos observar, o cluster 4 foi o que teve melhor desempenho, tá, em todas as medidas de tomada de decisão avaliadas. O cluster 1 pode envolver alguns indivíduos com uma dificuldade maior na aprendizagem implícita de desfechos negativos, conforme o desempenho FIOR no IGT, e também uma tendência, em alguns momentos, a, digamos, adiar atividades relacionadas à procrastinação, e em outros, a agir de qualquer forma, meio que para se livrar da atividade, que seria mais relacionada à subescala de hipervigilância. O cluster 2, ele tem uma maior tendência justamente a procrastinar atividades ou deixar para que outras pessoas, digamos, decidam em seu lugar. E o cluster 3, frente ao pior desempenho no IGT e também na vigilância, pode envolver pessoas que são mais impulsivas, pessoas que são mais propensas a tomarem riscos. Quanto às características clínicas individuais dos clusters, nós podemos observar que o cluster 4 foi aquele que, digamos, estava em remissão de sintomas, ou não tinha sintomas depressivos significativos, tinha maiores níveis de escolaridade e também de frequência de hábitos de leitura e escrita, sendo a distribuição das outras variáveis meio que heterogênea entre os clusters. Entre os principais achados, nós podemos pegar esses resultados, é possível destacar o perfil cognitivo heterogêneo, então, nesses grupos também relacionado a medidas de tomada de decisão,
com a possível prevalência de déficits, visto que no cluster 4, que foi o que teve melhor desempenho, ele foi menos composto por indivíduos com TB1, seguido por TB2, TDM controles. Pode indicar, então, que não são todas as pessoas com um quadro como TB1, ou TB2 ou TDM que apresentam prejuízo cognitivo, prejuízo de tomada de decisão, mas a proporção daqueles que não apresentam é menor em relação, por exemplo, a controles ou mesmo entre si. Por exemplo, mesmo do TB em relação ao TDM. Outros pontos é que a idade e sintomas depressivos não parecem ser fatores relevantes a influenciar nas diferenças de desempenho do GT, e também que menos sintomas depressivos, assim como maior nível de escolaridade e estimulação cognitiva atual, conforme avaliado pela frequência de hábitos de leitura e escrita, foram associados a melhores desfechos de tomada de decisão. O presente estudo ele tem algumas limitações, como o fato de não ter sido controlado o efeito de algumas variáveis que podem influenciar no desempenho cognitivo, tamanho limitado da amostra, principalmente em relação aos subgrupos com transtorno bipolar, e também que as diferenças nas características individuais e clínicas, e também o menor número de participantes com TB1, pode ter influenciado justamente na menor disposição ou frequência desses participantes no cluster 4. Então, frente a isso, frente aos resultados e descrição dos estudos, é possível determinar, então, que a presente tese ela conseguiu atingir o seu objetivo, seja através da descrição das áreas de interesse e tendências nessas áreas na avaliação neuropsicológica do transtorno bipolar, conforme avaliado pelo estudo 1, através da compreensão da heterogeneidade de perfis cognitivos, com ênfase na avaliação da tomada de decisão, obtida através do estudo 3, e também através de aplicações clínicas da avaliação cognitiva, com ênfase justamente no impacto funcional, que foi abordado nos estudos 1, 2 e 3. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos. Obrigado. André, muito obrigado pela excepcional apresentação, por ter se mantido dentro do tempo aqui. Nós vamos passar, então, para a arguição. Eu só vou agora já interromper a nossa gravação, né, porque a gente já fez